Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos então a mais uma aula nossa aí de pneumática hidráulica ou hidráulica e pneumática ou automação hidráulica e pneumática, certo? Nas aulas passadas, pessoal, a gente começou a falar desse tema desde lá da introdução, entendendo o que é automação, né? O que é automação pneumática através do ar comprimido, o que é automação hidráulica, né? E depois nós passamos para a segunda aula. Aí na segunda aula nós falamos sobre o quê? Começamos a focar aqui, ó, na pneumática, certo? Que é o processo automatizado, é a automação por ar comprimido. Aí na aula passada, deixa eu colocar um slide aqui para a gente usar como referência. Na aula passada, a gente começou a trabalhar em cima disso daqui, ó, da unidade de produção do ar comprimido. O ar comprimido ele precisa ser produzido. E isso começa aonde? Começa nesse camarada aqui, ó, né? Em um compressor. O compressor é quem vai fazer o quê? Qual que é a função básica do compressor? Pegar o ar atmosférico e elevar a sua vazão, certo? Isso, consequentemente, também acontece por meio de aumento de pressão, né? E esses compressores, nós vimos os tipos dele, vimos como alguns deles trabalham, as diferenças, certo? Mas, basicamente, um compressor é o ponto inicial da produção do ar comprimido. É quem vai pegar o ar atmosférico e gerar, né, produzir esse ar comprimido. Aí nós vimos rapidamente, aqui está como resfriador intermediário, mas ela pode, por exemplo, a refrigeração, né, do seu compressor. Aí tem também na sua apostila a parte do resfriador posterior, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa unidade de produção, que eu acho que fica mais claro pela essa distância, a gente ver alguns elementos aqui da unidade de produção, ó. Se você pegar nem toda a unidade de produção de ar comprimido, vai ter todos esses elementos complexos como estão aqui não, né? Mas aqui dá para a gente ver bem, de uma forma bem ampla, quais são as principais preocupações que se tem quando se produz o ar comprimido. Aqui fica bem claro isso. Se você pegar esse sistema, ó, aqui basicamente é o que, pessoal? É um filtro de admissão. É por onde o ar atmosférico está fazendo o quê? Está entrando para chegar aonde? Para chegar no compressor, certo? Por que um filtro? Para ele já começar a eliminar algumas impurezas, poluição, sujeira, né? E não contaminar o compressor. Assim que esse ar é admitido, ele vai passar pelo compressor. Tem o motor elétrico dele, né? O número 4 aqui é o resfriador intermediário. Esse número 4 é a refrigeração do compressor. Alguns compressores como esse aqui, que aparentemente é um compressor de maior porte, né? Não é aquele compressorzinho pequeno que a gente vê usualmente no dia a dia, em instalações pequenas para pequenos processos, é um compressor maior, de grande porte. Esse compressor ele vai gerar uma quantidade de calor muito grande. Então, somente as aletas, né, não vão ser o suficiente para dispersar esse calor. O ideal é que esse tipo de compressor, por exemplo, compressores, né, do tipo pistão lá de cruzeta de duplo efeito, né, esses compressores geram muito calor. E eles precisam de quê? De uma refrigeração para fazer o quê? Para diminuir a temperatura dele. Aqui seria o resfriador intermediário, tá? E esse 5 aqui, ó, já é o resfriador posterior que tem na apostila de vocês. Esse 5, pessoal, já vai começar a tratar algo que na parte, né, da pneumática é muito complicado, que é a umidade. Nós vamos falar disso hoje. Aí aqui no 6 é um condensador, é quem vai purgar aqui, né? É um purgador, aqui ele está colocando como separador de condensado, separador de umidade.
Esse camarada é um purgador. Aqui embaixo tem um dispositivozinho que vai automaticamente ou manualmente jogar para fora do sistema aqui a umidade condensada. Ela desce, se concentra aqui embaixo, né? E você aciona uma válvulazinha aqui embaixo automaticamente ou manualmente e a umidade vai sair aqui desse sistema. Aqui o 7 é o reservatório, que também foi um conteúdo que está na apostila de vocês da semana passada. Normalmente esse reservatório também tem um purgador aqui embaixo para eliminar a água que se acumula dentro dele, a umidade condensada. E depois tem o 8, né? O 8 é um secador. Como o nome está falando, também é quem vai tirar a umidade do ar. Então, se você observar, desde aqui da saída do compressor, o ar já comprimido, tem muito equipamento aqui com qual propósito ou gerando o quê? Retirada de umidade. Vocês perceberam isso? Tem um resfriador posterior, aí logo depois dele já vem o condensado para eliminar a umidade, né, que vai se condensar dele. No reservatório, o próprio reservatório tem um purgador na parte inferior dele. A gente está vendo aqui que depois tem um secador. Isso é o quê? Isso é uma preocupação que se tem em todo o processo industrial que se usa ar comprimido. Basicamente, a preocupação é para eliminar quem? Contaminantes do ar comprimido. Porque quando a gente fala de pegar o ar atmosférico, né, para produzir o ar comprimido, é óbvio que junto com ele vem tudo o que estava na atmosfera. Inclusive esses 3 elementos aqui, ó, água, óleo, poeira, que são o quê? Que são degradantes depois, que vão ser danosos para todos os equipamentos, para a rede de distribuição, para todo o sistema que vai conduzir, né, esse ar comprimido até a sua utilização, depois para as válvulas, para os acionadores. Então esses 3 camaradas aqui, ó, são extremamente perecíveis para o sistema pneumático. Desses 3, tem um camarada aqui que a gente precisa destacar, que é a umidade, que é a água. A água, eu acredito que seja aqui, posso falar com certeza com vocês, que é o mais complicado. Não que poeira e óleo, esses outros contaminantes não sejam, mas a água, ela é muito complicada, né? A água, por exemplo, ela vai provocar oxidação de tubulação de componentes pneumáticos, destruição de películas lubrificantes existentes entre as duas superfícies de contatos, né? E muitas outras aqui, ó, muitos outros prejuízos. Se gasta muito em um sistema pneumático, uma boa fração do valor que se gasta lá, do valor econômico que se gasta no sistema pneumático, é para eliminar um contaminante específico que é a água, que é a umidade, que está no ar atmosférico e vai vir para o sistema, certo? Quando a gente deu uma olhada nesse slide, por exemplo, a gente percebeu que desde aqui da saída do compressor, a preocupação com essa umidade já é grande. A nossa aula de hoje seria basicamente esse camaradinho aqui, ó, que ele está chamando de secador. A aula aí que vocês têm na apostila, nessa semana 3, vamos dizer assim, basicamente a gente vai falar de quê? Desumidificação do ar, como o nome está falando, eliminar umidade do ar comprimido, eliminar a água, porque ela é perecível para o sistema. Inclusive tem um dado aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Em alguns casos, verificou-se que um secador chegava a custar 25% do valor total da instalação de ar. 25%, um quarto. Além, isso só do secador, além daqueles outros elementos que a gente já viu lá que também estão presentes. Eu vou te mostrar que depois disso ainda tem mais, né? Então é algo muito importante dentro da pneumática. Não é você entender todos os detalhes, você conhecer todos os tipos de processo para tirar a umidade, como que funciona, não. O importante é você entender que essa necessidade existe e que tem um foco e ferramentas para fazer isso, para tirar essa umidade, né? Porque ela é perecível ao sistema. Por exemplo, aquele lá que seria o elemento 8 lá, o desumidificador, né? O secador. Esse processo ele pode acontecer basicamente de 3 formas.
A primeira que a gente vai falar aqui, que está na apostila de vocês, que eu só vou citar para você se situar dentro do material. Boa parte dessa aula é para você pegar o material e ir se situando do que você vai ler, certo? A secagem por refrigeração. O nome já está falando e esse é o mais simples de entender. É o método de desumidificação do ar comprimido por refrigeração. Consiste em submeter o ar a uma temperatura suficientemente baixa a fim de que a quantidade de água existente seja retirada em grande parte e não prejudique de modo algum o funcionamento dos equipamentos. Isso daqui é o que, pessoal? É você baixar a temperatura para a água fazer a umidade, né? Aquele vapor de água, fazer o que? Condensar e ser retirado do sistema. Isso que é o sistema de refrigeração. Aqui tem um que está sendo detalhado e você pode ler depois, tá? Mas o principal não é você entender o detalhe por detalhe desse funcionamento, não. O principal é você entender que existe um processo de secagem que é por refrigeração, tá? Um processo lá de retirar a umidade que é secagem por refrigeração. Um outro processo, por exemplo, é a secagem por absorção. Em outras palavras, é o método que utiliza em um circuito uma substância sólida ou líquida com a capacidade de fazer o quê? De absorver outra substância, como umidade de água, líquida ou gasosa. É um processo químico de secagem, onde o ar entra de forma úmida, né? Entra com umidade, ele vai entrar em contato com o elemento químico. Esse elemento químico vai fazer o que com essa umidade? Vai absorver a umidade e ele já vai sair seco, tá? Esse é um processo químico. Existe um processo muito parecido que é físico, que não é absorção, é adsorção. A dissorção não é que o meio lá que vai ser usado, né, o material lá que vai ser usado, vai absorver a umidade. Não, é um processo de depositar moléculas, por exemplo, de água na superfície de uma outra substância. Então a água vai ser depositada em uma superfície e vai liberar o ar comprimido dessa umidade através da deposição dessa umidade sobre uma superfície. Que é o caso, por exemplo, dessas torres aqui, estão fazendo exatamente isso. E esse processo está detalhado aqui embaixo. Ah, professor, eu tenho que decorar esse processo, saber lá, até se fosse uma aula presencial, uma prova lá, né, no laboratório, eu teria que saber isso daqui decorado? Não. Você tem que entender que existe essa preocupação e que esses 3 processos aqui, ó, podem ser usados, né, para produzir a secagem aqui do ar comprimido, tirar essa umidade, né? Se a gente pegar aquele slide anterior, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse camarada 8 aqui poderia ser um equipamento que iria utilizar de algum daqueles 3 tipos de processos que a gente viu, certo? Então seria uma forma aqui de se eliminar a umidade. Então agora, se você parar e pensar, já passamos pelo secador posterior, já que tiramos a umidade, né? Já depois no reservatório também eliminamos alguma umidade, já passamos pelo secador, então agora está tudo resolvido. Agora é só usar esse ar atmosférico, né? Que foi comprimido e que agora é o ar comprimido já com a umidade bem reduzida. Tirar tudo é impossível. Então agora a gente vai usar? Não. Agora vem uma outra etapa, que é o quê? Que é a rede de distribuição. É só você imaginar o seguinte. Pensa, por exemplo, em uma fábrica, em uma indústria, onde você vai usar o ar comprimido em diferentes lugares. Tem alguns vídeos nessa parte da matéria que vai te ajudar muito a entender isso. É só você imaginar que uma fábrica, uma indústria, vai ter diferentes pontos que vão usar o ar comprimido, né? Não vai ser apenas em um local. Isso é muito raro de acontecer. No laboratório, por exemplo, até de pneumática,
quando você tiver a oportunidade de ir lá comigo, você vai ver que existem várias bancadas, existem vários pontos aonde vai se precisar do ar comprimido. Você não vai ter um compressor para cada ponto desse. O que você vai ter? Um compressor e uma rede que vai distribuir esse ar comprimido em todos os locais que você vai precisar dele, certo? Isso se chama rede de distribuição. Aqui, por exemplo, nessa imagem, você vê um compressor, o reservatório, aqui tem um drenozinho do reservatório, algumas válvulas de controle de pressão, e aqui a gente tem uma rede de distribuição saindo de cima desse reservatório, tá vendo? Esse camarada, ele está abrindo aqui, se você observar, ó, 2 pontos, ó. Esse aqui é um ponto de utilização e aqui está seguindo a rede de distribuição. Se eu precisar usar esse ar comprimido em outro local, é só eu levar essa rede de distribuição até lá e retirar mais um ponto da rede principal. Então, basicamente, uma rede de distribuição, né, ele vai ter 2 funções aqui, ó. Comunicar a fonte produtora, a unidade de produção, com os equipamentos consumidores que vão usar o ar comprimido e funcionar também como um reservatório para atender a exigências locais. Então, quando você vai usar o ar comprimido, já tem ar comprimido na rede de distribuição. Ele é também um reservatório. Normalmente, em empresas, ele é constituído dessa forma. Você tem a rede principal, como essa daqui que eu estou traçando, e aqui tem uma rede secundária, ó, que está saindo da rede principal para liberar ar comprimido e ser usado em algum equipamento, em alguma função aí, tá? Isso daqui seria, deixa eu ver se tem uma outra imagem. Aqui, por exemplo, ó, tem uma rede de distribuição onde você tem a rede principal, onde eu estou passando o mouse, e você está retirando 2 pontos aqui secundários, ó. Tá vendo? Esse daqui vai ser um ponto de utilização e esse daqui vai ser outro, que eles estão bem próximos, mas poderiam ser bem afastados. A rede de distribuição, as tubulações, em especial as redes de circuito aberto, devem ser montadas com um declive de 0,5 a 2% na direção da vazão. Por que isso acontece? Por que tem esse declive aqui, ó? Esse declive é pelo seguinte: a rede principal ele tem esse declive, né? Para quê? Para que a umidade que passou de todos aqueles processos de secagem, né, de resfriamento, se ainda tiver umidade aqui na rede, essa umidade, por gravidade, ela vai vir para cá, ó, para esse purgador aqui de condensado, ó, e vai ser removida no finalzinho lá da rede principal. Mais um cuidado com o que, galera? Com umidade. Se você observar aqui, ó, olha que interessante isso, ó. As redes secundárias aqui estão dentro da norma, do padrão, aonde a tomada, né, da tubulação aqui da rede principal, a conexão com a rede principal e a rede secundária não está sendo feito por baixo aqui, ó, da rede principal. Está sendo feito por onde? Por cima. Aí forma esse cabo de guarda-chuva que vocês estão vendo, né? Isso aqui é o ideal. Por que isso acontece? É fácil de entender. Se ainda tiver umidade dentro dessa tubulação, o que você vai ter? O ar comprimido passando por cima e essa umidade condensada passando por baixo aqui, ó. Eles estão separados aqui por diferença de densidade, né? Então a umidade está por baixo. Se você faz a tomada aqui por baixo, ó, tanto dessa quanto dessa, você vai captar toda essa umidade que passou. Então o que você faz? A tomada por cima pega só ar comprimido, certo? E essa umidade vai se direcionar aqui para o final da rede principal para poder ser purgada, através desse purgador aqui, que faz a remoção de condensado. Tá vendo como que a preocupação é o tempo todo de eliminar a umidade? Ainda continua, ó, na rede secundária, a tomada aqui é de onde vai ser usada o ar comprimido, não é no final dela.
Porque no final dela, mesmo assim, se passou umidade, vai ter umidade que pode descer e ser removida ainda por esses dois purgadores que vocês estão vendo aqui no final. Purgador é simples, a umidade desce, fica aqui dentro desses recipientes, você vem aqui embaixo, ó, e abre uma válvulazinha, isso pode ser acionado manual, né, ou automaticamente de tempos em tempos, e ele joga a umidade para fora, certo? Então você vai retirar aqui o ar comprimido, a tomada para você usar o ar comprimido, desse ponto, ó. Tá vendo como que a preocupação é constante, né? Nós poderíamos voltar aqui naquele slide e você chegar à seguinte conclusão, ó. Vamos olhar aqui, ó. Professor, então, comprimiu o ar no ponto 5 aqui, depois do compressor, já começa toda a preocupação com a secagem do ar. Depois que passou, inclusive, pelo secador, a gente viu que a rede de distribuição, que vai começar aqui, ó, na saída do secador, a rede de distribuição, né, de distribuição, ainda também vai se preocupar em fazer o quê? Em retirar umidade, como a gente está vendo. Várias intervenções, né? Toda a engenharia, todo o projeto vai se preocupando em retirar a umidade. Então agora está pronto aqui, ó. Eu pulei aqui o purgador, não tinha esquecido que eu coloquei a imagem de um purgador. Isso aqui que é o purgador que vocês estão vendo aqui no final dessas tubulações, né? Que tem aqui também, ó, é um purgador. Ele funciona basicamente assim, ó. A umidade entra e aqui embaixo ela é drenada, que ela é expulsa, né? Ela é purgada do sistema. Então agora você pode pensar, professor, agora, depois que passou por tudo isso, está na hora de usar o ar comprimido. Ainda não. Aí nós vamos para o último elemento da unidade de produção, que é quem? Que é esse camaradinho aqui, ó. A unidade de condicionamento. O que é a unidade de condicionamento? É o último elemento que vai ser utilizado para fazer o quê? Para preparar o ar, deixar ele de forma ideal para ser usado, o ar comprimido para ser usado. A unidade de condicionamento, às vezes, ela é chamada, pessoal, de lubrefil. Isso aqui é a simbologia dele ampliada e aqui é simplificada. Depois vocês vão ver essas partes de símbolo, não se preocupa com isso agora não. Basicamente são 3 funções mesmo. Vou te mostrar aqui, ó, é uma imagem real. Lá no laboratório vocês vão ver um lubrefil bem parecido com esse daqui. Ele tem essas 2 garrafas mesmo, esse manômetrozinho, tá? E essa válvula de regulagem. Então vamos começar aqui. O ar comprimido entra pelo lubrefil, já quase na hora de ser usado, né? Tá lá na ponta já do equipamento que vai usar esse camarada, da função que vai usar o ar comprimido. Então o ar comprimido passou por todo o processo, pela redistribuição, chegou na rede secundária, ele chegou aqui, ó, no lubrefil. Só que ele vai chegar aqui, pessoal, com uma pressão muito alta, maior do que normalmente se precisa na utilização. A pressão do reservatório, a pressão da rede de distribuição, ela é sempre mais elevada do que a que você precisa de trabalho. Então o que você pode fazer? Você pode regular de forma mais precisa o que você precisa lá de pressão para ser utilizada, né, desse ar comprimido no lubrefil. Então isso aqui é um regulador de pressão. Esse manômetrozinho aqui, ó, vai dizer para você exatamente qual a pressão de saída para você utilizar. Você pode aumentar, diminuir essa pressão, certo? Você vai ver lá que nós vamos usar uma pressão bem baixa no laboratório e nós vamos determinar qual a pressão que nós vamos querer usar aqui no lubrefil, tá? Essa garrafinha que vocês estão vendo aqui ainda é o quê? Ainda é um eliminador de umidade, tá? Ainda é um condensador aqui para remover o quê? Umidade. Olha um purgadorzinho aqui embaixo, ó. A umidade se concentra aqui embaixo aqui, né? Dessa garrafa na forma de líquido já, e você purga abrindo essa válvulazinha aqui de baixo, certo? Então o lubrefil, ó, ele tem 3 funções: regulagem de pressão, filtragem, quer fazer o quê? Eliminar sujeiras e principalmente a umidade mesmo,
né? E, além disso, a terceira garrafa, vou ficar aqui, ó. O ar comprimido entrou, regulou a pressão que vai ser usada, removeu ainda mais umidade desse camaradinha nessa primeira garrafa, tá? E nessa segunda garrafa, você vai fazer o quê? Agora, pessoal, esse ar está bem seco, isento de sujeira, né? Porém, ele está em uma situação, em uma condição em que ele pode ser degradante, né, aos elementos de contato. Ele precisa também fazer o quê? Ele precisa facilitar o funcionamento das válvulas, dos atuadores, mas ele agora, como ele está praticamente sem umidade nenhuma, todo o óleo de sujeira foi removido, o que precisa nele agora? Uma lubrificação. Óleo que vai ser lançado aqui, né, tem várias formas de fazer isso, mas vai ser pulverizado um óleo sobre esse ar comprimido, e esse ar comprimido, então, ele sai isento de umidade, porém lubrificado. Vocês estão me entendendo? Essa lubrificação vai ser importante para quê? Para quando esse ar comprimido estiver passando pelas válvulas, né, movimentando os atuadores, ele seja também um canal de lubrificação para esses equipamentos. E manter lá, aumentar a vida útil desses equipamentos, diminuir atrito, diminuir desgaste desses equipamentos, certo? Esse é o lubrifil, que vocês depois vão ver comigo no laboratório e a gente vai usar esse camarada, certo? Se a gente retornar aqui a apostila de vocês, dessa semana, ó, rede de distribuição está aqui com vários detalhes para vocês lerem, e a unidade de condicionamento, o lubrifil, também está aqui e a gente fala dele detalhado, certo? Depois vem os vídeos para vocês darem uma olhada nisso, né, de uma forma mais visual. Tem alguns vídeos aqui que são instalações reais, por exemplo, de como que fizeram, como que montaram, e a sua atividade, que é um caso hipotético, onde você vai construir, né, montar lá um processozinho desde o compressor para gerar ar comprimido de uma forma correta, sem umidade, né, sem essas sujeiras do ar atmosférico, certo? Então, pessoal, essa é a terceira semana. O que você precisa fazer? Pegar essa apostila, pegar esses vídeos, dar uma olhada, né? Montar direitinho lá, etapa por etapa, para você ver se entendeu qual é a função, organizar isso na sua mente. Basicamente, pessoal, você tem que entender qual é a função de cada elemento desse até o ar comprimido chegar para ser usado, e reconhecer a existência deles, certo? E aí a gente passou basicamente aí de uma forma bem, né, bem sucinta e bem sintetizada, vamos dizer assim, por cada elemento do processo lá da unidade de produção. Vocês não precisam saber detalhes por detalhes, mas vocês têm que saber que esses elementos existem, né, e que são importantes no processo de produção do ar comprimido. Beleza? Então, a próxima gravação nossa será da semana 4, certo? Não deixe de assistir os outros vídeos e ler o seu material aí. Então, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.